Felipe e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do episódio 4 de Dr. Stone. Sim, pessoal, faz um tempinho que eu não conseguia publicar vídeos aqui no canal porque eu estou participando de uma conferência na minha igreja aqui na cidade de São José dos Campos, mas basicamente consegui tirar um tempinho para gravar esses 3 vídeos que vão sair neste sábado, vídeos importantes que não poderiam ficar de fora. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo ainda vai receber um vídeo falando um pouco mais sobre o último capítulo de Boku no Hero e também um vídeo falando sobre o último capítulo de Black Clover, que tem muita coisa para falar. Até as 4 horas da tarde os 3 vídeos serão publicados. Vamos ao que interessa, vamos falar sobre o episódio 4 de Dr. Stone, que até o momento foi o episódio mais impactante da história. Mas antes, não deixe de baixar o meu jogo Filmes e Emojis para você poder jogar junto com seus amigos uns jogos mais interessantes que acabou sendo desenvolvidos pela plataforma do Geek Brasil junto com a Pro Game, e também de comprar uma das nossas canecas para ajudar o nosso canal aqui a permanecer no ar. Como eu falei pra vocês, essa cara de sono aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, como eu falei pra vocês, cara, esse episódio foi muito impactante. Vemos toda a construção ali, envolvendo tanto ali os personagens, né? A gente tem tanto o Senku, o Taiju e a Yuzu, né? Basicamente o fato de como eles ali estão se relacionando cada vez mais acaba fazendo com que toda a situação desse episódio você acaba se comovendo com todo o desfecho. Então, logo no começo do episódio a gente vê ali um princípio de declaração ali do próprio Taiju para cima da Yuzu, mas ele acaba entendendo uma coisa bem interessante, coisa que acaba ficando clichês em anime shonen, que ele acaba deixando a declaração dele, acaba deixando essa declaração amorosa para a Yuzu, basicamente quando eles conseguirem trazer a civilização. Quando eles conseguirem trazer a civilização de volta aqui para a sociedade, né? Para que consiga que esse mundo de pedra se torne novamente pessoas reais, né? Acabe se tornando pessoas novamente. E eles vão ali atrás da arma da ciência. E o próprio Senku acaba dizendo para eles que a quarta coisa muito importante para ali o ácido que eles haviam criado com as conchas lá na praia, quando eles haviam despertado, era o fato de que ali aquele ácido era capaz de também fazer a pólvora. E isso acabou sendo algo muito interessante, porque o próprio Senku não faz nada antes mesmo calculando alguns potenciais de perigo. E o fato dele ter observado que o Tsukasa era um personagem que poderia colocar tudo ali em perigo, mediante a também colocar também o Taiju e também a Yuzu, para conseguir realmente fazer com que tudo isso acabe se tornando algo como um caos, ele acaba segurando essa informação, e agora nesse episódio ele acaba revelando que simplesmente a pólvora é basicamente criada através desse ácido que ele havia tirado das conchas. E ali os 3 personagens acabam realmente tentando criar todas as substâncias para fazer assim a pólvora, para se criar então a pólvora. E basicamente quando eles estão tentando criar essa base, né, essa fórmula para a pólvora, a gente começa a observar que Tsukasa está chegando cada vez mais perto, tanto ali do Senku quanto também do Taiju, observando todos esses pontos que estavam sendo criados, observando tudo aquilo que acabou sendo colocado para a criação da pólvora. Eis que acaba surgindo uma nova fumaça. Isso acaba sendo algo muito intrigante, porque acaba surgindo uma nova fumaça como sinal de resposta da fumaça que o próprio Senku havia criado, e acaba se tornando algo intrigante. Será que essa fumaça vem do Tsukasa? Por que um predador estaria revelando a sua localização? O próprio Senku acaba realmente indagando e criando esse tipo de pensamento para saber se era realmente
o Tsukasa. Então, basicamente, eles decidem criar ali, fortalecer ainda mais a fumaça para saber se aquela pessoa que estava ali criando esse sinal de fumaça era o Tsukasa ou se era uma pessoa totalmente nova. Com toda essa perspectiva que estava acontecendo, eles acabam meio que, entre aspas, esquecendo que o próprio Tsukasa está aparecendo, que ele vai aparecer a qualquer momento, e acabam começando a focar em se resgatar, em trazer essa pessoa que estava longe ali para perto deles. E basicamente, quando a gente começa a observar que todos esses personagens, que tudo isso que estava acontecendo, tanto ali com o Senko, com o Taiju e também a Yuzo, a gente começa a observar que o fato é que o Tsukasa acaba chegando na base deles, né? E quando a gente começa a observar que o próprio Tsukasa estava chegando na base deles, de que a Yuzo acaba realmente sendo pega pelo próprio Tsukasa e acaba sendo feita de refém. Basicamente eu achei essa parte um pouco meio esquisita. Se a gente sabe que o Tsukasa é um monstro, né, entre aspas, e ele está vindo ali pra cima deles, qual era o plano do Senko? Lembrando que eu não acompanho o mangá. Qual seria o plano do Senko de deixar a própria Yuzo sozinha, não deixando o próprio Taiju perto dela, né? Não deixando ele, protegendo ela? Será que ele pensou que não importasse quem estivesse do lado de quem, o próprio Tsukasa iria derrotar facilmente, poderia até mesmo matá-los com facilidade? E basicamente, quando o Senko não utiliza uma estratégia de deixar o Taiju perto ali, tanto da Yuzo ou até mesmo até perto dele próprio, né, já que ele é um cara da ciência, a gente começa a observar que o Tsukasa acaba pegando ali a Yuzo como refém, e ali ele acaba indagando o Senko de por que ele ainda está realmente lutando contra ele para conseguir um mundo antigo novamente, trazer a civilização que tanto destruiu o planeta, que tanto lutou contra si mesmo. E assim a história acaba focando também um pouco no Taiju, aonde ele começa a observar que agora não era mais um sinal de fumaça, agora eram 3 sinais de fumaça, e ali a gente tinha a resposta, teria a resposta de que realmente é uma pessoa que havia conseguido se soltar do casulo sozinho, que havia conseguido sair do estado de despredamento, né, de estar empedrada. O fato de conseguir se soltar, a gente começa a entender que existe uma quarta personagem, ou um quarto personagem. Basicamente, no final do episódio a gente entende que é uma quarta personagem que está ali, basicamente, para ou ajudar ou realmente querer bater de frente com toda essa situação. Então, quando a gente vai caminhando para os finalmente do episódio, cara, meu filho, o próprio Tsukasa fala, perguntas, promete, cara, que cena. Vou falar pra vocês que eu cheguei a lacrimejar os olhos aqui, porque foi uma cena muito impactante, mediante a esse amor pela ciência que a gente acaba tendo. Eu tenho particularmente um amor pela ciência, pelo conhecimento, pela história, e ver tudo isso que o próprio Senko passou, né? E quando o próprio Tsukasa chega pra ele e fala: você me promete que nunca mais vai avançar com nada na ciência a partir de hoje? E ali o Senko apenas ri. Ele dá risada da própria incredulidade do Tsukasa perante a ciência. E ali a gente vai observando toda a história, um pouco ficcional, né? Basicamente porque toda aquela explosão de foguetes provavelmente daria uma merda do caramba para o personagem, mediante a segurança nacional do Japão. Mas o que me tocou, o que foi fundamental, foi o próprio pai ali do Senko observar a história e o sonho do filho, dele não ter as ferramentas corretas, dele não ter ali o jogo certo para conseguir fazer o seu avanço na ciência, mas
seu pai acaba vendendo um carro um pouco de luxo para conseguir um carro um pouco menor e ali conseguir dar toda a viabilidade de estudos para o seu filho. Cara, que cena incrível! E ali, de pouco em pouco, a gente vai observando como essa conotação desse trio, como essa conjugação desse trio do Senku, do Taiju e da Yuzo foi fundamental para a paixão, para que o próprio Senku se apaixonasse pela ciência. E ali, mediante aquela ameaça do Tsukasa, não tinha como o próprio personagem negar a própria ciência para que tudo isso ocorresse de forma natural, de forma como se nada daquilo pertencesse a ele, de que a ciência não estivesse materializada junto com ele. E ali ele acaba escolhendo a ciência. O próprio Tsukasa acaba falando que iria matá-lo, mas sem nenhuma dor. E assim ele faz. Ele acaba chegando por trás do Senku e dar um golpe e a clavícula dele acaba quebrando e o episódio assim se encerra. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários as expectativas desse episódio. Eu que não leio o mangá, eu fiquei realmente atônito, cara, como assim, né? A gente que acompanha Shingeki no Kyojin já viu algumas coisas basicamente com o personagem principal da história acontecer. Eu acredito que o próprio Senku não morreu, mas eu não vejo possibilidades de como ele ter sobrevivido. A não ser que ele acabou utilizando algum metal, algum pedaço de ferro para proteger sua nuca, acaba realmente se tornando algo um pouco misterioso para saber como o próprio personagem vai sobreviver. Não deixe de visitar a minha loja Caneco Filosofal, nós ainda não temos modelos de Dr. Stone, estamos trabalhando para ter esses modelos rapidamente na nossa loja e também de baixar o meu jogo Filmes e Emojis se você não tem o dinheiro ali no cash para conseguir fazer com que o próprio o canal seja desenvolvido, mas você acaba ali ajudando o canal do Geek Brasil a permanecer no ar, baixando o nosso jogo com as propagandas e adicências que o próprio jogo acaba tendo. Isso é tudo, pessoal! Valeu!